Uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Que alegria poder dividir mais esse momento aí com você que curte a nossa programação, curte o Vejam Só e principalmente participa do programa, né? Interage com o programa. O nosso objetivo aqui é levar até você uma reflexão, uma provocação às vezes. Aliás, o programa de hoje acho que vai ser bem provocativo e o objetivo é que você, obviamente, cresça no conhecimento, tá bom? Já deixo aqui minha rede social, @zeca_pereira, chega por lá. Mais uma plataforma para a gente poder interagir, conversar, bater papo. E vou deixar aqui também, já aproveitando o início do programa, as redes sociais do Vejam Só. Você nos encontra no Facebook, no Instagram, são aquelas redes onde você pode acompanhar o programa, sabendo os temas que nós vamos abordar, os convidados que nós vamos receber, participando das enquetes, né, comentando as nossas postagens. Você nos localiza por programa Vejam Só. E no nosso canal do YouTube, você assiste a toda a nossa programação. Todos os vídeos que nós produzimos ficam lá, postados, tá bom? Além disso, tem uma playlist lá com programas antigos que você pode acessar, ver, né, rever. E também você consegue acompanhar ao vivo as nossas gravações, tudo isso no nosso canal do YouTube. Se inscreva no canal e ative as notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece lá no YouTube, tá certo? Deixa eu apresentar os meus convidados para a gente poder iniciar o nosso diálogo. Rapaz, hoje eu quero ver como é que meus convidados vão responder aqui a pergunta. Bom, muita alegria recebemos aqui nos nossos estúdios o professor Daniel Trócoli, ele que é da Igreja Bíblica dos Irmãos, lá em Ribeirão Preto. Professor Daniel, obrigado pelo carinho, sempre uma alegria recebê-lo. Seja muito bem-vindo, graça e paz, meu irmão. Muito obrigado, Zeca. O prazer é todo meu. A alegria é nossa de poder recebê-lo novamente, aprender um pouquinho com o irmão que sempre traz ótimas reflexões. Bom, antes da polêmica, quero as informações da igreja. Igreja Bíblica dos Irmãos, também conhecida como Casa de Oração, fica em Ribeirão Preto, na Rua Franca, número 933, ali no Jardim Paulista. Então, aí as informações da igreja. Inclusive, enquanto o professor Daniel falava, as redes sociais, né, que ele disponibilizou já apareceram aí para você. Você pode acessar por lá, conhecer um pouquinho melhor o Ministério do Irmão ou até outras informações da igreja, tá? Tudo isso vai ficar salvo no perfil oficial do Vejam Só também lá no Instagram e no Facebook. De novo, obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Pelo carinho. Seja muito bem-vindo novamente. Bom, daqui a pouco eu faço a provocação. Deixa eu apresentar aqui meu outro convidado. Recebemos também ele que é um amigo, um parceiro do programa, pastor Fabrício Costa, ministro da Igreja Batista Remissão. Pastor Fabrício, graça e paz. Seja muito bem-vindo. Sempre uma alegria recebê-lo, meu irmão. Zeca, obrigado. O prazer é todo meu, como sempre. Uma honra estar aqui. Prazer, professor Daniel. E estamos aí, né? Os debates interessantes, abençoados, que faz a gente crescer. Sim. Né? Não somente inchar, mas crescer mesmo de verdade. E dar aquela afinada nas opiniões, nas conclusões e nas convicções. Boa, e vamos boa. lá. Rapaz, hoje vai ser bom demais. Eu quero ver como é que esses meus amigos vão ver o se politicamente sair. correto onde fica, gostou, né? Você falou no começo aí, eu gostei. Você porque tem muito isso aí. Tem então, muito. E esse tema fala muito sobre essa dinâmica exatamente. do politicamente correto, que, bom, tem sido uma vertente aí que toma conta aí às vezes até das falas, do diálogo, do discurso, porque não? Nós vamos entender isso. Bom, primeiras informações da igreja, Fabrício. Isso, vamos lá. Bom, nós estamos ali na cidade de Caieiras, na rua Raul Pereira de Araújo, número 160, no bairro de Laranjeiras. Nossos cultos ali acontecem terça-feira e às sextas, às 20 horas, e domingo, 19 horas. Vai ser um prazer muito grande receber você lá. E vamos orar juntos, louvar a Deus e aprender também mais um pouquinho. Fabrício, desde que eu te conheço, você sempre está em Caieiras. Sempre em Caieiras. Morou por lá. Pois é. Mas ultimamente o ar de lá tá melhor, hein? Tá muito te fazendo bem, cara. Obrigado. Você tá todo estiloso. É uma gentileza só. Tá demais, Fabrício. Não é... O caba já é velho e feio, tem que dar uma caprichada. Caieiras é considerada a região metropolitana, não é? É. Mas tem um pertinho, outro estilo. até colar em Perus ali, né? Não é longe, não é. Cidade muito boa, abençoada. Eu tenho um amigo que fala que para qualquer lugar de São Paulo, saindo de Caieiras é 25 minutos. É um grandíssimo de um mentiroso. Né? Mas ele manda tem gente aqui da RIT que mora lá. Então, é esse cara aí mesmo. O Vinícius. O Vinícius. Esse cara aí mesmo. Ele fala que qualquer lugar de São Paulo, saindo de Caieiras, dá 25 minutos. Terra boa, abençoada. Caieiras é bom demais. Boa. Tá aí, ó. Tá vendo?
Você quer melhorar? Rejuvenescer? Vai para Caieiras. Olha que o ar lá é diferente, lá em Caieiras. Ó, deixa eu colocar aí para você o tema da nossa conversa de hoje. E a nossa pergunta é: qual deve ser a nossa postura, o nosso posicionamento? O que a Bíblia nos ensina, relata, de fato nos orienta, com relação ao diálogo interreligioso e à diversidade religiosa? Alguns, e acho que em algum momento da nossa conversa, a gente pode até falar sobre essa questão do ecumenismo também, tá? Mas observe que ali nós não estamos tratando disso, nós estamos falando do diálogo, da conversa, de você conviver em sociedade com pessoas que pensam diferente, tá? Eu falei que a gente pode falar do ecumenismo, porque daí nós já estamos falando de uma outra perspectiva, mas eu acho interessante e penso que o tema é propício para a gente abordar essa questão. Então, nós vamos começar com a resposta dos nossos convidados, tá bom? E aí depois nós vamos aprofundar e tentar entender e pensar algumas questões. Eu até falei brincando aqui anteriormente, e com todo respeito, tá bom, essa brincadeira. Quero ver qual dos dois que vai defender o pastor Kleber Lucas aqui hoje. Quero só saber, tá bom? Kleber Lucas, que vira e mexe, sempre é polêmica nas redes sociais, principalmente por conta dessa temática que nós estamos tratando aqui, do diálogo interreligioso, que ele é mais do que conversar, né? Ele é praticante mesmo dessa história. Bom, vamos lá. Daniel começa, depois o pastor Fabrício vai responder. Bom, eu creio que o cristão ele deve saber dialogar com as diversidades, mas tendo um certo limite, tendo um certo filtro, né? Nós vivemos uma sociedade pluralista, então eu acredito que seria ingenuidade pensar que não é necessário pontes de contato, certo? Inclusive, isso não é somente na esfera religiosa, né? Na esfera cultural, artística, política, da educação. É necessário estabelecer certas pontes, mas lembrando, tendo como filtro a Escritura. A Escritura é a nossa regra de fé e prática. E dentro da Escritura nós vemos, principalmente no Novo Testamento, um certo debate, uma certa conversação interreligiosa, tanto da parte de Jesus quanto da parte de Paulo, que eu vou citar posteriormente, que eu vou querer abordar com mais profundidade posteriormente. Então, minha posição em relação ao tema do debate acredito que nós, como cristãos, devemos saber dialogar com diferentes cosmovisões, mas tendo sempre um filtro, tendo sempre limites, que é aquilo que a Escritura Sagrada nos revela. Ótimo. Depois eu acho que só assim, para a gente entender praticamente, depois eu vou pedir para o irmão falar qual é esse limite e esse filtro aí, para a gente poder entender como é que seria esse diálogo, né, ou essa conversa, até que ponto o cristão pode ir além, é claro, de depois falar dos exemplos que o irmão citou aqui, Paulo e Jesus também. Mas vamos lá, Fabrício, quero te ouvir sobre essa perspectiva, essa questão aí. Vamos lá. Então, olha só, eu acho que, no que diz respeito a esse diálogo, a Bíblia mostra para a gente que nós reconhecemos a existência de outras religiões, obviamente. E quando a gente olha a postura da igreja, a gente vê que a igreja, ao mesmo tempo que reconhece, ela reage. Ela não fica confortável com o fato de que outras pessoas estão tomando um caminho que não é aquele em que Jesus ordenou à igreja, né? O ir de pregar o evangelho. Então, essa é a nossa função. Então, é claro que nós vamos encontrar essa diversidade. Agora, uma vez que você encontra essa diversidade, eu acho que aí vai entrar aqueles pontos fundamentais no que diz respeito à minha pessoa como quem vai levar a discussão, o debate, não a contenda, mas também a ação do Espírito de Deus para que me dê sabedoria para poder levar essa verdade a esses que defendem outros caminhos. Quando a gente olha, por exemplo, Atos 17, você vê o apóstolo Paulo, ele está ali no meio, ali em Atenas, e ele soube fazer uso de grande sabedoria para poder levar a Deus aqueles que os atenienses tinha até um altar ali para o Deus desconhecido. Então, Paulo soube estar naquele ambiente, soube dialogar, soube levar a verdade sem espantar,
Isso é um momento. Depois que eu falo da direção do Espírito de Deus. E ele conseguiu, então, pregar o Evangelho. Quando você vai em Atos 7, Estevão, na sua pregação do Evangelho, custou-lhe a vida. Quando você vai para João Batista, a pregação dele era raça de víboras. Quando você vai para a 2 de João, por exemplo, ele vai dizer que a gente não deve nem receber aqueles que vêm trazendo uma outra doutrina. Então você tem algumas posturas que aí vão depender, obviamente, do meu conhecimento, do que estou pregando, e para quem estou pregando, eu tenho que ter também caráter e, ao mesmo tempo, essa sensibilidade para ser aceito, suportado, respeitado, sem ser expulso. Porque, às vezes, a gente, por falta de sabedoria, ao invés de você construir uma ponte, como o professor disse, você constrói muros. E cá para nós, né? Tem muita gente aí que tem horror de crente, porque ao invés da pessoa pregar o evangelho, ela quer pregar o indivíduo no evangelho. É a força na acusação, na violência, no distrato, no desprezo. Isso é um erro que a gente vê muito. Então, se eu preciso, e tenho que ter mesmo, uma presença nessa diversidade, eu vou ter voz também. Então, é o que eu disse aqui no começo. Ela precisa acontecer. Eu tenho sobre os meus ombros a imposição de Jesus, que eu devo levar a verdade a toda criatura, porém fazer isso com muita sabedoria, com muito respeito, tolerância, ao mesmo tempo sem ser um omisso e falar assim, não, que bom, hein? Fica aí onde você está. Eu acho que isso aí é o importante. E parte desse princípio, sim, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Não, sem dúvida. Inclusive, eu acho que até para a gente iniciar aqui, eu já vou pegar algumas questões da sua fala, Fabrício, para a gente colocar aqui, até para tentar ser um pouquinho mais prático, porque talvez a grande crítica daqueles que não estão dentro da igreja é que quando a igreja vai falar dessa tolerância, ela fala, mas demoniza a outra religião, certo? Exatamente. Então, via de regra, não, tudo bem, nós temos que aceitar, conversar, mas, do outro lado, eles estão adorando demônios, estão invocando demônios, e, obviamente, por conta disso, são do demônio. Exatamente. Então, como é que funciona isso? Por favor, Daniel. Bom, infelizmente, na igreja, de uma forma geral, hoje em dia, a gente vê uma certa polarização indo para certos extremos, certo? É lógico que existem certas áreas em que o cristão não pode ter certa comunicação. Paulo fala lá em Efésios 5:11, né? Não comuniqueis com as obras das trevas, mas condenai-as. Isso não significa, no entanto, que em todas as cosmovisões do mundo, exceto a cristã, tudo esteja errado, né? Inclusive, é algo que C.S. Lewis fala lá no livro Cristianismo Puro e Simples, né? Não é verdade que todas as outras visões de mundo estão absolutamente erradas e somente o cristianismo é detentor da verdade. Toda verdade é verdade de Deus. Deus é verdade por definição. Então, se qualquer outra pessoa, de qualquer outra cosmovisão, afirma uma verdade, isso procede de Deus, ainda que a cosmovisão dela possa estar em desacordo com as Escrituras, ainda que a religião dela não seja a religião cristã, e, consequentemente, nós sabemos que aqueles que não servem ao nosso Senhor, Jesus Cristo e a Trindade, estão indo para a condenação. Entretanto, Deus ele é misericordioso por meio da graça comum dele em conceder que, mesmo essas pessoas, possam proferir verdades que procedem do Senhor. E é justamente nisso que nós vemos esse debate. O senhor citou Atos 17, Paulo em Atenas, eu tinha separado justamente esse exemplo, né? Paulo ali debatendo com estoicos, epicureus. Depois, levado para o Areópago, ele cita Cleanto, Epimênides, Arato. Ele foi levado, né? Interessante. Olha só a tolerância. Ele foi aceito. Ele foi levado para lá. E ali ele teve mais espaço ainda. Sim. E é interessante que Paulo ele cita esses poetas pagãos, só que ele estabelece um limite, né? Faz isso mais de uma vez. Ele
coloca uma ponte ali comunicando com os atenienses, só que chega um ponto que fala assim, ó, peraí, ó, agora, vamos lá, cristianismo. Deus estabeleceu aquele que julgará a todos, ressuscitou, dando a ele autoridade e tudo mais. Os atenienses, eles não acreditavam na ressurreição, né? Eles acreditavam numa vida após a morte, mas não na ressurreição. E Paulo, apesar de ter citado os poetas pagãos, ele ainda assim afirmou a ressurreição como algo factual e uma doutrina essencial ao cristianismo. Então, eu acho que esse, inclusive, é um dos melhores exemplos que eu vejo na Escritura de um debate interreligioso. Paulo fazendo uso da própria cultura ateniense para pregar o evangelho, mas estabelecendo certos limites. Exatamente. Sabendo fazer isso. Sabendo fazer isso. Com habilidade. Exatamente. Inclusive, nós vemos em um desses extremos, né, que nós vivemos atualmente, gente falando assim, você não pode ouvir música do mundo, não pode assistir filme do mundo, não pode ver coisa do mundo. Mas, muitas vezes, nesses filmes que não são cristãos, nessas músicas que não são da esfera eclesiástica, nós encontramos elementos de verdade que nós podemos usar como pontes para comunicar o evangelho. Sim. Paulo fez isso, né? Queria que você comentasse um pouquinho dessa questão e dessa conversa aí, Fabrício, exatamente nesse sentido que eu coloquei anteriormente, de beleza, a gente conversa, Sim. mas vocês são tudo do demônio. Então, aí entra aqueles erros, aqueles que pensam ter a unção de João Batista. É só falar a raça de víbora e o cara vai se converter. Peraí, eu acredito que pode até existir momentos assim, mas de maneira geral, o exemplo que nós temos é que a verdade deve ser pregada, eu preciso ser uma pessoa acessível, o meu ministério não pode ser um ministério censurado, eu preciso ter portas abertas, eu preciso ser recebido, caso contrário eu vou pregar o evangelho para quem? E isso depende da minha postura, da minha paciência, do meu caráter, da minha habilidade, que muitas vezes vou acabar fazendo como Paulo fez, quando então ele diz aos Coríntios, me fiz como judeu para ganhar os judeus. Me fiz como se estivesse debaixo da lei para ganhar os que estavam debaixo da lei. Me fiz de tudo para com todos para ver se conseguia salvar alguns. Olha que luta. Mas ele tomou o caminho certo. Não é, Paulo não fez isso. Vai, seu endemoniado. A gente vê isso acontecer muito. Você é dessa religião? Isso, vai para o inferno. Ainda que essa seja uma verdade dentro das Escrituras, aqui nem sei se depois eu entendi o que o professor disse, mas ainda que essa seja uma realidade, porque existe um fim diferente, né? Os que creem e os que resistiram a essa salvação de Deus, mas ainda assim eu tenho que saber trilhar esse caminho para poder fazer como Judas disse lá, arrebatar uns do fogo. É algo que está sobre nós. Eu não posso simplesmente assim, não, eu conheço a verdade, agora pouca tolerância. A Bíblia diz mesmo que não deve receber os que vêm com outra doutrina. Ok, há momentos para isso. Acho que para cada grupo específico, você tem uma maneira específica. Agora, de maneira geral, jamais arrancar o amor de um debate, arrancar o amor até de um conflito, do confronto, num momento de discussão, respeitando a posição do outro, porém, sem deixar de ser luz, sem deixar de ser sal, mas ser muito habilidoso, sem, de alguma maneira, manter a pessoa num caminho que não é Jesus, uma vez que a gente entende que existe um caminho. Jesus não é um dos caminhos, mas é o caminho. E isso está sobre os nossos ombros. Então, eu tenho que pregar o evangelho. Eu não posso simplesmente ficar confortável com aquele parente, por exemplo. Não, eu gosto do Fabrício porque ele é bom. Ele não fica assim falando na cabeça da gente. Espera aí, mas eu não falo nada? Eu posso não ser aquele chato, mas eu não falo? Eu não prego? Eu não ensino? Além de tudo, uma atitude de amor, eu levar a verdade para aqueles que ainda não conhecem ou que são duvidosos. Então, esse debate ele tem que acontecer sem que haja aquela atitude, que aqui agora vamos usar um termo que é polêmico, fundamentalista. Eu defendo o seguinte, se você tem fundamentos, você é um fundamentalista.
Acontece que por conta do século XIX, aliás, tristemente, os batistas tomaram atitudes que vamos voltar aos fundamentos, tomaram atitudes que Jesus jamais ensinou, nem disse para fazer. Atitudes enérgicas, injustas, violentas. E aí veio, então, o fundamentalismo, que hoje é a expressão da intolerância, da violência. Agora, eu tenho fundamentos. Nós temos fundamentos como cristãos, que são os fundamentos colocados por Jesus. Agora, o meu fundamentalismo é porque eu tenho base e a minha fé repousa sobre algo que é concreto. Agora, sem intolerância, sem violência, sem falta de paciência, mas, ao mesmo tempo, não ficando tranquilo, como disse aqui, que o outro se mantenha lá num caminho que eu acredito e creio que não é o caminho que deveria estar. Para a gente ainda continuar nessa questão prática, e aí depois a gente volta a algumas anotações que eu fiz aqui da fala inicial, meus irmãos, eu queria colocar aqui um outro aspecto que tem sido uma crítica muito constante também com os evangélicos, é da ideia de transformar o Brasil em uma nação evangélica, vamos dizer. Teocrática, né, como alguns colocam também. Vindo logo daqueles que durante tanto tempo brigaram por um Estado laico, né? E foram, de verdade, aqueles que fizeram com que essa questão acontecesse no Brasil. E o medo em transformando dessa forma, que os que pensam diferente fiquem escanteados. Daniel vai comentar, depois o Fabrício vai comentar também, por favor. Certo. Eu sou terminantemente contra a ideia de escantear aqueles que não têm a mesma cosmovisão. Óbvio que a cosmovisão cristã reivindica a exclusividade, reivindica que somente ela é a cosmovisão verdadeira. Entretanto, eu não concordo com a ideia de escantear os outros. Mesmo porque o propósito do cristão não é você se impor na sociedade, sim você transformar a sociedade. Então, a ideia de transformar o Brasil numa sociedade teocrática, escanteando os outros, eu vejo que essa ideia seria repetir muitos erros do passado, né? Inclusive, como representante da teologia reformada, né, eu preciso afirmar nossa função é estar na sociedade para influenciar a sociedade e não para impor uma mudança à força. Os cristãos, eles precisam estar dentro da política para influenciar positivamente a política. Os cristãos precisam estar dentro das universidades para influenciar positivamente as universidades. E isso em todas as esferas, na cultura, na música, na arte, na educação. E essa influência não deve ser impositiva, né? E, acima de tudo, o cristão precisa participar de todas essas esferas para que Deus seja glorificado nelas. Se um cristão fala assim, eu quero servir a Deus, sei lá, como advogado, então que Deus seja glorificado você sendo um advogado. Eu quero servir a Deus eu quero fazer zootecnia, então sirva ao reino e glorifique a Deus fazendo zootecnia. E por aí vai. Então, a ideia central aqui não é para você impor uma mudança na sociedade, e sim influenciar a sociedade a esta mudança, sendo um cristão exemplar, assim como Jesus Cristo. O propósito de Jesus Cristo, quando ele veio, não era simplesmente revolucionar a sociedade. Muitos tentam colocar Jesus como um líder revolucionário. Não, Jesus ele não buscou revolucionar a sociedade. Inclusive, ele mesmo fugiu do título de rei. Mas ele influenciou positivamente as esferas em que ele estava, sendo irrepreensível e santo. Sem dúvida, com comportamento, né, com atitude. E aí, Fabrício, então, essa história aí? Eu acho que assim, uma nação evangélica, ela pode vir a ser uma consequência, mas acho que o alvo primário é o indivíduo. Porque quando Jesus diz, ide pregar o evangelho a toda criatura, então, obviamente, se você tem uma expansão do evangelho, você vai ter mais paz, mais tranquilidade, mais justiça, e isso faz bem para a sociedade, obviamente. Mas não que esse seja o alvo, vamos fazer uma nação evangélica. Porque Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele vai dizer o seguinte,
que se você quiser não se relacionar com quem não é um cristão, você vai ter que sair do mundo. Porque o mundo não é cristão, mas nós somos. Então, eu não devo me associar com aquele que, segundo Paulo, dizendo-se cristão, for devasso, isso é uma coisa. Agora, eu tenho que conviver num mundo que ele é plural, muitas pessoas, talvez que possam me ouvir o tempo inteiro, talvez nunca se converterão. Nem por isso eu vou deixar de me relacionar com elas. Então, acho que o alvo é o indivíduo. Consequentemente, muitos indivíduos convertidos, você tem um grupo melhor, um bairro melhor, uma cidade melhor, uma nação melhor. Ok, consequentemente. Agora, não que esse tem que ser o alvo da pregação do Evangelho, mas acho que o foco no indivíduo. Aliás, quando a gente fala de pregação do Evangelho, a gente tem algumas pregações mais modernas, se é que posso dizer isso, que é, por exemplo, Jesus te dá uma vida melhor. É verdade, não é uma irrealidade. Mas a pregação do Evangelho mesmo, de fato, é esse o alvo. Então eu vou dizer que Jesus muda a sua vida e você vai ter uma vida melhor. E vou mostrar para ele, Atos 7, qual foi o final de Estevão. E vou mostrar para ele qual foi o final de Tiago. E vou mostrar para ele qual foi o final da maioria dos apóstolos. E vou mostrar para ele orações que o apóstolo Paulo pediu à igreja. Ora por mim para que eu seja livre da minha nação, dos ladrões. Então, o foco do Evangelho é justiça. Consequentemente, ok, virá melhorias. Existe uma vida abundante? Existe. Mas a justiça é o alvo do Evangelho. E o amor de Deus fica demonstrado na graça revelada em que eu me livro de um destino terrível, de um futuro sem Deus, só porque esse mesmo Deus revelou-se a mim. Então, eu vou fazer o mesmo com o próximo. Uhum. E aí, se muitos próximos forem atingidos, que bom, teremos nações abençoadas. Mas sempre haverá aquela porçãozinha que vai resistir, que não vai crer, como foi o tempo inteiro, né? Sim. O tempo inteiro. Antes da gente falar do ecumenismo, eu queria falar um pouquinho do preconceito também da nossa parte. Porque é muito comum você ouvir e perceber que, apesar que eu tenha entendido que os irmãos defendem, e acredito que o texto bíblico também defende esse diálogo interreligioso de maneira consciente, é claro, sinto um certo preconceito do cristão com relação a quem pensa, pratica e professa outra fé. Então, se o cristão tem um amigo que vai professar a fé, por exemplo, na Umbanda, no Candomblé, principalmente nas religiões de matriz africana, talvez elas sejam mais emblemáticas, surge ali um preconceito, uma dificuldade, como o pessoal diz, um certo ranço, né? Queria que você comentasse um pouquinho. Ou desprezo mesmo, muitas vezes. Acaba sendo razão até de violência, né? Sim, a razão de violência ou uma condenação maior. Não sei, assim, aqui é uma impressão total, não tenho pesquisa científica para embasar isso que eu vou falar. Mas sinto que principalmente essas religiões de matriz africana parece que o inferno vai arder mais, né? Então. Se o cara fala, por exemplo, das seitas, né? Sou testemunha de Jeová. Pelo que eu entendo, a fé ortodoxa diz que também vai para o inferno. Sim. Não é? Então tá bom. Mas se o cara fala que é de uma religião de matriz africana, parece que tem um outro inferno diferente. Que o fogo é mais quente. Que é mais difícil, né? Por favor, Daniel. O inferno é o mesmo para todos, que não professam a fé ortodoxa. Mas, de fato, a gente vê uma comunicação com as pessoas, né, de religiões de matriz africana muito menor do que com, vamos dizer assim, seitas que saíram do cristianismo. Por exemplo, é muito mais provável que você receba na sua casa, abre a porta para um testemunho de Jeová para falar da fé ortodoxa para ele, do que levar na sua casa uma pessoa da Umbanda, né? Uma coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: todos os seres humanos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Portanto, ferir um ser humano
é um pecado também contra Deus. Entretanto, nós devemos ter tanto amor pelos outros que nós temos que pregar que somente a fé cristã é a fé salvífica. Somente a doutrina cristã te leva à salvação. Somente Amém. Jesus é a salvação. Então, pregar isso para uma pessoa com uma religião diferente é um ato de amor. E nós devemos respeitá-los, né? E não destratá-los, justamente porque eles são a imagem e semelhança de Deus. Portanto, né, cometer um pecado contra eles é cometer um pecado contra Deus também, porque você está ferindo a imagem e semelhança de Deus. Falando de algo, de uma experiência particular minha, eu treino jiu-jitsu e na minha turma tem um rapaz que é da Umbanda. E nós conversamos muito amigavelmente, somos muito amigos, e não é porque ele dá Umbanda que eu vou querer pegar mais pesado com ele na hora do rola. Mas é aquela questão, eu tenho que ter respeito por ele, eu tenho que ensinar o evangelho para ele com amor. Entretanto, o amor ele não pode ser omisso em relação a certas verdades inegociáveis. Por exemplo, quem está praticando a religião da Umbanda não está na religião verdadeira. Esses outros deuses, a Bíblia diz que são ídolos, e você precisa se arrepender de seus pecados e crer no evangelho, porque eu também fui impactado por esse evangelho, eu era tão perdido quanto você, eu era condenado tanto quanto você, e se Cristo me libertou, eu quero que Ele também te liberte. Entende? Então, nós precisamos ter um diálogo com o próximo com muito respeito e com muito cuidado, e não chegar falando assim, você vai para o inferno, você está condenado. Demônio. É tudo. Seu diabo. E ainda que seja, ainda assim não é a forma mais sábia de comunicar isso, né? Entre os cristãos, nós sabemos que uma pessoa que está com o espírito, que incorporou, entre os cristãos nós sabemos, isso não procede de Deus. É uma entidade que não procede de Deus, é um demônio. Mas não é a forma mais sábia já chegar para um praticante da Umbanda falando isso. Nós temos que ter a sabedoria de abordar um contato com eles de forma que eles não vão se afastar, só que também a gente não deixe de afirmar verdades inegociáveis. Exatamente. Por favor, Fabrício, queria que você... Agora, o preconceito é um equívoco humano daqueles que têm as suas convicções e tem, na minha opinião, medo de ser confrontado. Tem gente que foge de pergunta, foge de debate. Não gosto de debate. Por que você não gosta de debate? Debate, não contenda. Debate. Algo tão comum ao longo de todo o cristianismo. É sadio demais, é bom, precisa acontecer. Mas aí eu tenho as minhas convicções, você que vai para o inferno. Agora, o preconceito nós temos no nosso meio para tudo quanto é lado, infelizmente. Você tem preconceito entre calvinistas e arminianos e vice-versa. Você tem preconceito de pentecostais e tradicionais. Isso está aí, está no nosso meio. Agora, por que isso acontece? Exatamente essa convicção que o professor disse bem, aquilo que existem os fatores que são inegociáveis. Mas espera um pouco, isso não significa que eu vou repelir quem pensa diferente de mim? Eu não posso sentar na mesa e apresentar para o outro as minhas convicções? Será que ele não vai compreender melhor, ao invés de eu evitá-lo? Fabrício, você falou uma coisa, eu quero que você complemente nesse sentido. Você falou sentar na mesa para apresentar as minhas convicções. Isso. Então, pelo que eu entendi, você vai poder falar. Sempre que o cristão encontrar com um não cristão ou com alguém que professa alguma outra religião, tem que ser para evangelizar? Essa é a conversa dos dois? Olha... Ou eu posso sentar na mesa para outros assuntos? Com certeza. Aliás, a gente que é pastor, às vezes você fica até assim, o pessoal chama você para uma festa de aniversário e tudo, e aí as pessoas ficam, o pastor está aí acha que tem que ter um assunto espiritual só. Não, vamos falar de futebol, amém, glória a Deus, vamos falar de outras coisas. Nós temos uma vida normal, não é? Isso acontece muito. Tem uma vida normal também. O pastor não é super crente, né? E o pastor chegou. Aí fica todo mundo assim, não sendo o que eles são. Sim, falando porque só o pastor do culto tá lá. de domingo. O culto estava bem, assim, pastor. A gente tem. Igual você disse, o professor disse,
Ah, o fulano ouve música do mundo. O que é música do mundo? Aí já é um outro debate que eu já participei aqui, inclusive. Sim. Mas são certas coisas que vão espiritualizar que não cabe a menor tentativa de espiritualização. É simplesmente viver algum momento em que aqui, agora não é um momento espiritual. Ok, então vamos falar de quê? Vamos desfrutar de quê? Vamos comentar sobre o quê? Então é algo que precisa acontecer. Agora, uma coisa eu preciso ter, aquela atitude paulina. Ninguém vai passar por mim, ainda que seja durante a minha vida, e vai sair do outro lado sem ouvir falar de Jesus. Quem passar por mim. Paulo estava preso, pregando evangelho. Estava solto, pregando evangelho. Naufragado, pregando evangelho. Não tem jeito. Então, eu acho que essa mentalidade eu preciso ter. Onde eu estiver, eu nunca vou deixar de ser luz e nunca vou deixar de ser sal. Entendendo que o sal, ele exalta o gosto alheio. Essa é a função. Então, aí, eu não apareço, mas eu sou instrumento. E quero que Jesus apareça ali, naquele coração, naquele entendimento. Quando a gente fala essa questão da mesa aí, só para a gente fechar rapidinho, uma vez um amigo meu, ele era um católico romano, mas gostava de Bíblia. E a gente conversava muito. O que você acha disso? Ele falava, vamos ver, a Bíblia fala assim, assim. Um belo dia, eu encontrei com ele, ele estava apressado assim, indo para certo lugar, e eu disse, onde você vai? Ele falou assim, rapaz, eu tô atrasado, porque hoje tem procissão da minha igreja. E eu toco na procissão. Eu falei, rapaz, que legal. Eu falei, você sabia o que Deus pensa de procissão? Ele parou e disse, não. Você nunca leu Isaías 45, 20? Ele falou, não. Leia lá na sua Bíblia, depois você me fala. Ele leu, o que está lá? Que nós não devemos crer, nem seguir em procissão, exaltando deuses que não existem. Quando ele leu isso, ele ficou chocado. Porque não foi uma palavra minha. Estava na Bíblia dele. A Bíblia que fala do Deus que ele ama. Ele conheceu essa verdade. Ele mudou de opinião. Então você vê. É amigo? A gente conversa. Eu não falei para ele, sai da sua igreja e vem para a minha. Mas eu quis mostrar para ele a verdade do Deus que ele ama. Ele descobriu, mudou. Sim, sem dúvida. Inclusive Acho que esse é o caminho. Não, sim. Eu quero entrar em algumas questões práticas também desse sentido aí pra gente... Que eu acho que é um tema que fala bastante aí do nosso dia a dia, afinal de contas, nós estamos em contato praticamente que direto com pessoas que não professam a mesma fé, né? Com certeza. E eu queria aproveitar e falar sobre aquela questão que o apóstolo Paulo levanta do jugo desigual, que muita gente coloca, inclusive, nessa temática aí. Que a gente não deveria se relacionar por conta de serem duas crenças diferentes. Eu queria que o Daniel começasse, depois o Fabrício vai falar também. Bom, a ideia de jugo desigual é onde uma pessoa, vamos dizer assim, um boi puxa a carroça mais forte que o outro, né? Então fica difícil os dois andarem juntos. Eu acho que foi Spurgeon que disse, se não me engano, que quem se casa com uma pessoa descrente tem o diabo como sogro. Então, o jugo desigual, ele deve ser evitado pelo cristão sempre. Entretanto, o mandamento para você não se colocar em jugo desigual não é um mandamento para você não se relacionar de forma amigável com outra pessoa. Sempre quando um cristão fala assim, tô namorando aquela moça, ela ainda não é crente, mas estamos indo na igreja, tô levando ela na igreja e tal. Eu penso, será que essa pessoa acha que existe namoro evangelístico, né? Isso não foi ensinado na Escritura, né? Tá jogando um jogo muito perigoso. A pessoa pode se converter? Pode, né? Deus pode ser gracioso e misericordioso em resgatar aquela pessoa que, no momento, está em jogo desigual. Entretanto, isso não é uma regra, não é algo aconselhável. Então, o mandamento para você não se colocar em jugo desigual não é um mandamento para você não ser amigável com outras pessoas que professam outra fé.
É um mandamento para que o crente se relacione intimamente com aqueles que professam a mesma fé que ele. E isso é um mandamento que protege também o crente, né? Não é somente uma questão... Não é simplesmente um mandamento de identidade do cristão. É para proteger o próprio cristão. E, obviamente, né, nós sabemos que, como cristãos, é nosso papel, é nosso dever pregar o evangelho aos demais e que isso deve ser feito também com o propósito, com o desejo de servir ao reino. E não, por exemplo, como eu vejo, infelizmente, muito acontecendo, né? Quero namorar aquela moça, mas ela ainda não é crente, vou trazer ela para a igreja para ela se converter para poder namorar ela. Tá indo na ordem errada, tá fazendo do jeito errado. O propósito de você levar alguém para a igreja deve ser para que essa pessoa se arrependa dos pecados dela, entenda o evangelho, creia no evangelho, faça parte do povo de Cristo. E é isso, né? E Paulo ainda vai questionar isso aí, né? Quando ele vai dizer lá em 1 Coríntios 7, né? Uhum. Quem garante que essa pessoa vai se converter? Não, sim. Tem mais essas aí. Sim. Eu vejo isso aí assim. 1 Coríntios 5 aqui, ó, versículo 9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente, olha só o que Paulo fala, com os devassos deste mundo ou com os avarentos, roubadores, idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Tudo que diz respeito a convívio social, não entra esse julgo desigual, porque é um convívio social. Eu vou comprar, eu vou vender, eu vou atender, vou falar, vou ser ouvido por pessoas que podem se encontrar aqui. São roubadores, se prostituem, estão num caminho equivocado. Agora, no que diz respeito a um relacionamento conjugal, em que a Bíblia entende que quando eu me achego a outra pessoa, eu penso num relacionamento que vai me levar a um casamento. E o casamento, segundo Gênesis 2, 24, vai dizer que eu me torno um. Aliás, Paulo também diz isso, que até a pessoa que se prostitui se faz um corpo com aquela pessoa que ela se prostitui. Então, como é que eu vou ser uma pessoa que vou estar ligada a outra, só que eu sigo a um Deus e ela serve outro? Mas isso nunca vai funcionar. Mais cedo ou mais tarde vai conflitar. Ou eu saio do caminho, ou a pessoa vem pro meu. Uhum. Porque não tem jeito. E quem é que vai apostar nisso? Igual o professor disse aí. Não, vou trazer ela, vou ganhar ela para a igreja, depois a gente casa. Quem garante isso? E quem garante que aquela conversão é genuína e o outro não entendeu, querendo ficar com ele? Aí se converteu, entre aspas, e agora está namorando. Será que isso acontece demais no nosso meio? Então, o julgo desigual, ele, de fato, é uma condição. Eu falo isso para os meus filhos. Ô, pai, e quando eu for namorar, o que o senhor quer saber? A minha filha perguntou isso. Eu falei, minha filha, eu quero saber se aquele que se arrumar, ele ama mais a Deus do que a você. Serve a Deus? Tem igreja? Tem. O que ele entende de verdade? Isso é fundamental. Essa é a condição. Agora, se é feio, se é bonito, isso é problema seu. Você que vai escolher. Agora, que ele precisa ter uma vida com Deus, não se negocia isso. Aí é um julgo desigual. Agora, na vida social, não tem como. É igual aquele que fala assim, uma vez o camarada se converteu e falou para mim assim, um amigo de infância, irmão, estou super feliz com Jesus e já falei para Deus, Senhor, não me leve mais onde não tem crente. Só vou trabalhar onde tem crente, só vou estudar onde tem crente. Eu falei, rapaz... Está pedindo para morrer. Você tem que ir onde os não crentes estão. Ele está pedindo para Deus levar ele. Você quer morrer? Não é? Sim. Então, existe essa confusão. Esse julgo desigual que é colocado onde ele não vai existir. Então, eu entendo que vida social é uma coisa, vida conjugal, outra coisa. O julgo desigual está no conjugal. No social... Em negócios, sociedade, essas coisas incluem... Isso não quer dizer absolutamente aos devassos desse mundo, ou com os avarentos. Mas agora vos escrevi que não vos associeis, ou seja, com aquele que, dizendo-se, irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador. Com esse, nem ainda com mais. Agora, eu sou crente, não tenho sociedade com quem não é crente. Mas peraí, o seu sócio na empresa não é crente.
Então você não vai ter sociedade. O camarada é um bom administrador, é um bom profissional, mas não é crente. Tudo bem, pode ser uma escolha do indivíduo, mas dizer que ele não fazer isso, ele está seguindo o que a Bíblia diz? Não, não é o que a Bíblia está dizendo aqui. Bom, o bloco está terminando, passa rápido demais, né? Nossa, demais. Muito rápido, mas eu queria falar da questão do ecumenismo. Daniel, por favor. Tá. Quando a gente pensa em ecumenismo, seria mais no sentido de o cristão estar ali junto com outras religiões, certo? O que eu acho muito absurdo, uma vez que o cristianismo, e por cristianismo eu me refiro à verdade expressa nas Escrituras, reivindica a exclusividade. Recentemente eu vi a notícia de um pastor, eu não lembro o nome, mas que disse que no corpo dele habita Jesus e Yeshua, enfim. Eu acho muito difícil isso, sabe? Aliás, não difícil, eu acho impossível, porque se é certo que o cristão pode reivindicar outros deuses, outras religiões, então o cristianismo, a Bíblia, não é verdadeira, né? Porque a Bíblia ordena uma coisa e muitos estão fazendo outra. Agora, em relação ao ecumenismo dentro do cristianismo, quando eu me refiro a isso, seria mais em relação a tradições diferentes. Por exemplo, um protestante conversar com um católico. Aí eu acho muito interessante, porque o protestantismo, ele saiu do catolicismo, obviamente, rejeitando o papismo, rejeitando algumas certas doutrinas, só que, em essência, comunica muito, né? A doutrina da Trindade, né? A encarnação do Verbo, né? Ressurreição, batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tudo isso. Quando a gente lê, por exemplo, as Institutas de Calvino, a gente vê Calvino citando várias vezes os pais da igreja, São Tomás de Aquino, que era um escolástico ali da Idade Média. Quando a gente vê, por exemplo, os escritos de Lutero, ele cita muito mais São Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Então, é necessário ter esse diálogo com as outras tradições dentro do cristianismo. Eu acho que isso é salutar, dá para a gente aprender bastante. Eu recentemente estava vendo uma homilia de um papa, não lembro exatamente o nome, mas falando a respeito do papel do casamento, a função do casamento, a respeito da procriação, de ter filhos e tudo mais. É um assunto que não é comum nas igrejas protestantes hoje, mas quando eu li aquilo lá, eu vi fundamento bíblico. Falei assim, nossa, esse papa aqui está absolutamente certo nisso que ele está falando. Então, é algo salutar nós aprendermos com as diferentes tradições dentro do cristianismo. Em relação a fora do cristianismo, né, como a gente já comentou, é preciso ter muito filtro, é preciso ter muito mais cuidado, é preciso ter um cuidado muito maior, que foi o cuidado que Paulo teve em Atenas, que é o cuidado que Jesus teve, conversando, por exemplo, com os fariseus, os saduceus, quando havia uma interação com herodianos, essênios, né? São partidos dentro do judaísmo, e Jesus teve contato com todos eles. Jesus teve contato com esses partidos, ele conversou com representantes desses partidos. Só que, mesmo assim, afirmou os fundamentos da fé ortodoxa. Antes do Fabrício falar do ecumenismo, toca aí o alerta de polêmica, que agora vem uma pergunta pesada, baseada na sua resposta, principalmente desse diálogo com o catolicismo. Questão prática. O cristão protestante foi convidado para ser padrinho de batismo do colega que é católico e vai lá batizar sua criança. Deve aceitar, sim ou não? Particularmente, eu acredito que não. Porque, apesar de nós termos muito diálogo com a tradição católica, nós não somos representantes dessa tradição. E uma vez que nós não somos representantes dessa tradição, eu acredito que nós estaríamos traindo a nós mesmos e pecando contra a nossa consciência fazendo isso. Bom, e imagino que isso deve ser expandido para qualquer outra tradição religiosa. Com certeza. É também, Fabrício? Não, então, eu creio que... Você não vai de padrinho lá na igreja católica? Eu não vai, né? Eu informaria de todas as maneiras, né? Que o batismo que ele está indo fazer ali, sim, ainda que é dentro de uma igreja cristã,
está em desacordo com o que o próprio Cristo diz. Se isso não mudar a situação, eu prefiro não fazer parte disso. Mas você sabe que não muda. Mas essa prática para todo mundo ou só líder da igreja, para todo cristão? Eu acho que para todo cristão. Deve recusar. Porque senão vai estar traindo, vai estar pecando contra a sua consciência. Eu faço essa pergunta porque eu já vi casos de pastores, por exemplo, aconselharem assim, se você é líder da igreja, não vá. Porque daí você, inclusive, é representante da outra igreja. Mas para membro, em alguns casos, eu já vi... Agora, se, por exemplo, eu vou num casamento e a pessoa vai casar na igreja católica. Eu vou. Não, como convidado. Aí sim. Né? Mas aí em qualquer um, você vai em qualquer uma. Agora, se eu for lá para poder, de certa forma, ser uma espécie de cooperador numa prática que é contra a minha fé... ecumênica. Sim. E ainda mais, aquela pessoa que está indo, ela também tem uma consciência cristã. Eu preciso dizer para ela que, escuta, não é isso. Se você crê mesmo em Jesus, não é isso que Jesus disse. Então, não tem concordo. E se eu aceitar, de certa maneira, eu acho que eu vou manter ela naquele caminho que ela deve sair. Você aceita compactuar, né? Pode falar. E nós devemos lembrar também que Jesus e os apóstolos e Paulo, que também era um apóstolo, mas isso fica mais... tem mais registro dele fazendo isso, eles iam em sinagogas. Né? Nas sinagogas, eles, a maioria lá não acreditava que Jesus era o Messias, mas eles estavam lá. Em outra religião, que era de uma certa disputava forma... na sinagoga, disputava nas praças, como Paulo, já falamos aqui, Atos 17 hoje tantas vezes. Sim. Rapaz, será que vai ter muito cristão indo nas igrejas católicas agora? Disputar também? Depois desse programa, vai ter muito cristão indo na igreja católica disputar também? Tomara que não. Então, aí essas coisas aí. Nem fala que viu no Vejam Só, não. Pega umas teses lá na porta. Não, tudo bem. Se pregar na porta quando ela estiver fechada, tudo bem. Não vai entrar lá e arrumar... Paulo saiu do judaísmo e foi na sinagoga, conhecendo como funcionava, para levar a verdade, né? Sim. Isso é uma coisa, né? É diferente. Agora, eu nunca fui de uma religião afro, por exemplo, e vou lá na porta, lá fazer começar a pregar na porta e gritar na hora que o pessoal está exercendo. Isso aí. E quando Paulo era expulso da sinagoga... Você não tem que fazer isso. E quando Paulo era expulso da sinagoga, ele não voltava lá para arrumar mais briga. Ele ia para outra. Eu concordo, eu vou devolver a palavra, Fabrício, porque a gente vai precisar chamar um intervalo. Só vou fazer uma observação aqui, que eu acho que isso tem muito a ver com técnica de evangelismo, vamos dizer assim. Nem sei se existe muito isso. Mas que eu entendo que precisa de sabedoria para todas as coisas, inclusive para você pregar a palavra. Eu vi uma imagem, o pessoal divulgando assim, um casal no desfile das escolas de samba aqui de São Paulo, um megafone ou era uma caixa de som, não sei, e ali pregando. Então vocês vão para o inferno, aceita Jesus e tal. Eu não quero nem discutir aqui a verdade ou não, tá certo. Mas assim... Na minha visão, faltou estratégia. Também acho. Porque ninguém estava ali para aquilo ou preocupado com aquilo. Então, o máximo que passou foi, olha o maluco lá. Crente chato. Olha o maluco lá. Então, assim, perdeu o propósito. Imagino que a pessoa estava com um coração bom, querendo coisa boa e tal, mas perde o propósito. É igual tem muita igreja que fala que vai evangelizar nos bloquinhos de carnaval, né? Pois é. Eu também tenho uma certa dificuldade com esse tipo de coisa. O evangelismo é bom. Mas ninguém tá lá para isso. O momento é você esse. vai encontrar muita gente bêbada, aí você vai falar do evangelho... Não sei nem... Exatamente, Sei lá, difícil. Inclusive, de repente, até um tema pra gente colocar aqui. Vamos lá, Fabrício, falar do ecumenismo. O ecumenismo. Então, olha, eu acho o seguinte, que aí o ecumenismo, ele, obviamente, é também uma realidade, mas eu não acredito que eu possa, com tranquilidade e segurança, me nivelar, e aqui falo isso com muito cuidado, meu amor, né? Que somos os melhores, não é isso de jeito nenhum. Mas se eu me nivelar com outras vozes no mesmo lugar, pode parecer que eu sou mais uma. Quando, na verdade, o intuito é demonstrar que existe uma, que não é a minha, é a que eu trago, que é a voz de Cristo, a voz de Deus. Se eu aceito isso, ou não faço isso, eu me nivelo. Aí eu falo um pouquinho, o outro também fala, o outro também fala. Aí, no fim das contas, quem está de fora vai ser coisa bonita, né? Cada um com a sua religião. E não é isso. Eu acho que se há um lado perigoso do ecumenismo, é esse. É de dar a algo que precisa de uma reflexão para gerar uma mudança, não, mantém aquilo confortável. Cada um com a sua opinião e assim nós vivamos em paz. Eu acho que isso aí é perigoso. Então,
eu não sou a favor do ecumenismo nesse sentido. Quando Jacó foi levado por José na frente de Faraó, o dono do pão era Faraó. O bam daquele momento era Faraó. Mas foi Jacó que disse para Faraó, Deus te abençoe. Porque a bênção estava com Jacó. Eu acho que a gente tem que ter essa consciência. Ainda que, claro que há tolerância, há muito respeito, há amor por aqueles que o Evangelho, a Bíblia chama de as almas perdidas, e nós somos esse anzol que nós vamos fisgar lá. Ainda assim, eu não posso perder essa consciência de que eu conheço uma verdade que é capaz de libertar as pessoas de caminhos que um dia eu já estive. Isso não me torna, né, melhor que o outro, não no sentido de que eu conheço a verdade e ele ainda não. Então, se eu me nivelo, eu me misturo. E na hora que eu me misturei, perdi a essência, perdi a minha identidade. E aí, o que vai sobrar? Nada. Sim. Preciso chamar um intervalo. Tem tanta coisa que a gente podia conversar, tanta reflexão, tanta situação prática, mas que infelizmente não vai ser possível. Vou chamar um intervalo. No próximo bloco, a gente consegue trazer algumas considerações finais e eu queria que os amigos reforçassem nesse último comentário uma aplicação prática para quem nos assiste mesmo, que enfrenta isso no cotidiano, né? Às vezes tem um vizinho, ou até a própria igreja, né? Comunidade mesmo, templo, tem um vizinho, né? Tem ali um outro templo ao lado. Então, assim, colocasse isso aí numa questão prática para a gente poder pensar também, tá bom? Antes do intervalo, telefone da grade na tela. Quer estudar teologia? Quer se aprimorar no conhecimento das Escrituras Sagradas? O Vejam Só indica a Academia Teológica da Graça de Deus, que é a nossa parceira aqui no programa e, com certeza, é um ambiente preparado e pensado para você estudar, aprofundar no seu conhecimento e, obviamente, se preparar, inclusive, para o seu trabalho ministerial, tá bom? Então, código 11 3115-0819, 3115-0819 é o telefone da grade. Vou deixar também aqui as redes sociais da HIT para você conhecer a emissora, o conteúdo, a programação. Tem muita coisa legal lá que eu tenho certeza que vai ser bênção e edificar a sua vida, tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Estamos de volta, intervalo rapidinho aí. Agora a gente já vem aqui para as considerações finais e conclusão e aplicação, obviamente, dessa temática aí, falando sobre o diálogo interreligioso, a diversidade religiosa. Inclusive, nós vamos tentar em outras oportunidades falar um pouquinho mais sobre essa questão, porque tem uma questão de política pública envolvendo essa temática. Se eu não estou enganado, o governo do estado de São Paulo tem um grupo que fala, pensa e dispara, né, diretrizes sobre essa questão do diálogo interreligioso, do respeito, da diversidade e tal. Então, é uma temática sempre interessante e a gente debate porque, via de regra, sempre tem representantes do evangelicalismo envolvido nessas questões e a gente quer entender como é que a Bíblia nos orienta e qual deve ser a postura do cristão diante dessa situação, tá bom? Meus irmãos, esse bloco é bem curtinho, então já vou devolver a palavra aos amigos. 4 minutos para as considerações finais, conclusão, para a gente poder encerrar o programa. Como o Daniel começou, o Fabrício vai ter a oportunidade de iniciar esse bloco. Tá. Daniel encerra, então, a nossa conversa de hoje, tá bom? Vamos lá, Fabrício, por favor. Então, vamos lá. Bom, olha, eu acho que, em suma, o debate de hoje nos leva a essa consciência de que nós temos uma posição e ela não pode ser abandonada. Nós temos uma fé que não pode ser negociada. E isso não significa ser intolerante ou desprezar o próximo, que eu estaria até tentando contra pilares da nossa fé cristã, que é amar ao próximo como a si mesmo. No entanto, ainda que eu me relacione ou conviva com quem professe uma religião diferente da minha, é claro que esse relacionamento ele precisa existir
Ele precisa ser sadio, com respeito, porém, eu não posso omitir a verdade que eu carrego, a verdade que eu trago, que eu aprendi, que eu ensino. Aliás, eu preciso demonstrar essa verdade e é por aí que muitas vezes o nosso ambiente é transformado. Pelo exemplo que a gente dá, pelas palavras que a gente fala, pela postura que a gente assume. E uma vez que a gente se coloca exatamente da maneira que a gente precisa se colocar, aí sim a gente acaba pregando o evangelho de várias maneiras e várias formas, atingindo pessoas sem agressividade, sem intolerância, repito, sem violência, sem desprezar, sem demonizar todo mundo, porém com muito respeito e, acima de tudo, com o amor. Lembrando aqui que o apóstolo Paulo abre um parêntese entre 1 Coríntios 12 e 14, ele está falando para a igreja, para deixar bem claro, não adianta você querer fazer um monte de coisa, aparentemente justo e piedoso, mas sem amor. Então, o amor, ele se define em atitudes, e essas atitudes precisam ser atitudes de paz e bem para com todos. Então, se eu conseguir ter essa postura, eu vou manter a minha identidade, vou cumprir a minha função de quem deve levar o evangelho a toda criatura nesse mundo afora e, obviamente, não vou construir muros, mas pontes. Então, vou ser uma pessoa acessível, vou ser lembrado como alguém espiritual, vou ser lembrado como alguém que tem respostas, e isso é exatamente o que a gente precisa ser. Jesus foi criticado em alguns momentos por comer com pecadores, por beber com pecadores. Agora, há uma grande diferença. Quando você pode estar com um pecador, mas você não está fazendo o que ele faz. Você não fala o que ele fala. Você está ali porque é um convívio, é parte do teu contexto, porém, repito, você tem a sua identidade e ela precisa continuar sendo uma realidade sua para poder demonstrar o que o outro também precisa. E é isso, eu acho que é o que importa, né? É a posição que a gente precisa tomar. Sem dúvida. Obrigado, viu, Fabrício, pelo agradeço, carinho. Zé. Sempre muito bom recebê-lo aqui no Vejam Só. Prazer todo aprender meu, com o sempre. irmão. Leve nosso abraço lá à comunidade lá em certeza. Caieiras. Obrigado. E os contatos do Fabrício também à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram. Chega por lá para conhecer o ministério do nosso irmão. E também, quiser informações da igreja, estiver ali na região de Caieiras. Amém. Fica aí a indicação Tá lá, também para você. Bom, vamos lá, Daniel. 4 minutos aí para as reflexões finais. Bom, faço das palavras do pastor as minhas e eu gostaria de acrescentar o seguinte. Irmãos, não tenham medo de estudar outras religiões. Não tenham medo de estudar outras cosmovisões. Nós vamos precisar conhecê-las se nós quisermos, primeiro, fazer uma ponte para alcançar essas pessoas. Nós vamos precisar conhecê-las para que nós possamos falar aquilo que elas estão erradas e precisam abandonar para abraçarem o Evangelho de Cristo. Nós precisamos conhecer essas cosmovisões para que nós tenhamos propriedade para falar delas e não simplesmente falar nossos achismos. Amém. Então, eu encorajo todos os irmãos a se dedicarem no estudo da apologética, no estudo da defesa da fé, conhecendo outras religiões, mas lembrando, tudo isso para a honra e a glória de Deus. O debate não pode ser um fim em si mesmo, ele deve glorificar a Deus e por isso nós precisamos ter muita sabedoria na hora de comunicar essas verdades eternas, essas verdades inegociáveis. Eu agradeço muito o convite do Vejam Só, agradeço todo o apoio da minha igreja lá em Ribeirão, que tem cuidado da minha vida espiritual e, com certeza, graças a eles, eu posso estar aqui e sendo edificado e edificando os outros também. Amém. A alegria é nossa, Daniel, pelo carinho. Obrigado por aceitar o nosso convite. Tenho certeza que quem acompanhou aqui aprendeu demais com o amigo também. Foi bênção. Amém. Os contatos do Daniel à sua disposição também para conhecer um pouquinho melhor o ministério e se quiser informações da igreja também, tá? Tudo por lá para você, tá certo? Vamos encerrar a edição de hoje. Espero que a conversa aí tenha edificado a sua vida, abençoado a sua vida. E esse é o propósito aqui do Vejam Só, tá bom? Nós ficamos por aqui, mas amanhã, se Deus permitir, nós estamos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até lá!